Nenhum outro carro brasileiro conseguiu reunir todas as virtudes e qualidades do Fusca quanto o Fiat Uno, nem mesmo o Volkswagen Gol. É sobre esse carro fantástico que vamos falar no vídeo de hoje. Com seu motor potente, o Fiat Uno é robusto e valente. Com um design clássico e carismático, este carro é sempre um ícone emblemático. Nas estradas ele se destaca com sua agilidade e estabilidade única. Seu interior é espaçoso e confortável, tornando cada viagem inesquecível e agradável. Cabo Canaveral, Flórida, Estados Unidos. A atmosfera futurista do mais famoso local de lançamentos espaciais do mundo foi palco escolhido pela Fiat italiana para apresentar à imprensa, em 20 de janeiro de 1983, seu primeiro automóvel mundial. De estilo igualmente avançado, o Uno vinha substituir o modelo 127 e marcava um importante passo na história da fábrica italiana da Automobili Torino, tanto na Europa quanto no Brasil. Mais que necessário diante do envelhecimento do seu antecessor, lançado em 1971 e do qual havia sido desenvolvido o 147 brasileiro. O Uno chegava para combater a invasão japonesa em seu segmento de carros pequenos. O projeto começou no fim dos anos 70, com dois estudos, o 143 e o modelo 144. O primeiro desenhado pela equipe de Pierre Giorgio Tronville, do Centro Stile Fiat, e o segundo pelo estúdio Ital Design, de Giorgetto Giugiaro. O projeto 144 era para a Lancia, marca de luxo do grupo, mas acabou aprovado pela Fiat em dezembro de 79, com a condição de que fosse alongado em 12 centímetros e tivesse o interior reformulado, com menos requinte. Isso originou o tipo 146, simplificada para tipo 1, Uno em italiano. Em meados de 1982, começava a produção em série, após 4 milhões de quilômetros rodados com protótipos. As linhas do Uno eram modernas e aerodinâmicas, com baixo coeficiente aerodinâmico de 0,34. Concorriam para esse resultado a frente em cunha, a traseira truncada, corte quase vertical chamado de Kahnbach, em referência ao alemão Willibald Kahn, que sugeriu tal formato nos anos 30, que disciplinava melhor o fluxo de ar na região, a ausência de calhas no teto, os vidros à flor da pele, rentes à carroceria e os para-choques envolventes. Entre os detalhes curiosos estavam as maçanetas embutidas, embora na versão de 5 portas fossem convencionais, e o limpador de para-brisa, com um único braço, que viria a ser o terror dos cobradores de pedágio, mas de ampla área envidraçada. Embora curto, 3,64 metros, e estreito, 1,55 metros, o Uno era alto para a época, 1,43 metros. Isso permitia uma colocação elevada dos bancos, com reflexo no aproveitamento do espaço, até hoje um dos seus pontos fortes. No interior, moderno e funcional, destaque para os satélites do painel, conjuntos de comandos próximos ao volante, e o cinzeiro corrediço e de fácil remoção. Os instrumentos incluíam um sistema de verificação que apontava defeitos ou irregularidades em diversas funções. O porta-malas não trazia o estepe e podia ser ampliado de 225 para 250 litros ao se alterar a inclinação do encosto do banco traseiro. De início eram oferecidos 3 motores a gasolina no Uno italiano, a veterana unidade de 903 cm3, com comando de válvulas no bloco e potência de 45 cavalos, uma com 55 cavalos e outra com 68 cavalos, também com comando no cabeçote, todas conhecidas de modelos como 127, 850 e Ritmo. Era um carrinho de conceito simples e moderno, com motor transversal, tração dianteira
suspensão McPherson com mola helicoidal na frente, na traseira era o eixo de torção, também com mola helicoidal, em vez do sistema McPherson com feixe de mola semi-elípticas do 127. Eleito carro do ano na Europa no mesmo ano, logo ganhou novas versões. Já em maio vinha um motor a diesel 1,3 litro e 45 cavalos. Em outubro era apresentada a versão conceitual Uno Matic 70, com câmbio automático de variação contínua, CVT, que se tornaria disponível apenas em 87, no Uno Selecta. Em abril de 1985, um mês depois de ser produzido o milionésimo Uno na Itália, nascia o Turbo IE, em que o motor de 1.299 cm3, mais tarde 1.301 cm3, recebia turbo-compressor e injeção eletrônica para produzir 105 cavalos e 14,9 kgfm, o bastante para alcançar a velocidade máxima de 200 km por hora. Para ele, o primeiro Fiat a gasolina com turbo, foram oferecidos requintes como painel de instrumentos digital, teto solar e freios a disco nas 4 rodas. Em junho aparecia o motor Fire, nome que na verdade era sigla para motor com produção totalmente automatizada, com 999 cm3, comando no cabeçote, 45 cavalos e 8,2 kgfm. O Uno 70 Turbo Diesel, com motor 1.367 cm3 de 72 cavalos, associado a um acabamento externo similar ao do Uno Turbo IE, era apresentado em 86, mesmo ano de produção do Uno de número 2 milhões. A mais ampla reestilização sofrida pelo Uno italiano era revelada em setembro de 89 no Salão de Frankfurt. O pequeno Fiat recebia um capô em forma de cunha acentuada, faróis e grade de perfil mais baixo, tampa traseira mais saliente e arredondada e novas lanternas, tudo inspirado no tipo, lançado um ano antes. Betim, Minas Gerais, agosto de 84. O veterano 47, já com 8 anos de idade, pedia sucessão e a resposta da Fiat era a fabricação local do moderno Uno. De início apenas com 3 portas, ele mantinha as linhas do modelo italiano, mas com uma importante diferença. O capô envolvia parte dos paralamas, o que permitia a acomodação do step no compartimento do motor, como no 147, de maneira a ampliar o porta-malas e evitar o incômodo de ter de descarregá-lo para acessar o pneu. O Uno representava uma enorme evolução sobre o retilíneo e antecessor, a começar pela redução do coeficiente de 0,50 para 0,36, pior que na Europa, pois o nosso era 15 mm mais alto, passando pelo conforto de rodagem, segurança ativa e passiva, visibilidade e posição de dirigir, em que o volante assumia a posição mais normal, menos horizontal. No entanto, foi, de início, rejeitado por muitos, que lhe atribuíram o apelido de botinha ortopédica em função do formato da carroceria, bem diferente do que existia até então no Brasil. Outras alterações do projeto original, de ordem mecânica, previam melhor adaptação do carro às condições nacionais de rodagem, além do aproveitamento de componentes do 147. Deste vinham os motores 1.048 cm3 a gasolina, 52 cavalos e 7,8 kgfm para a versão S e 1.297 cm3 a gasolina, de 58,2 cavalos e a álcool de 59,7 cavalos, para os acabamentos S e CS. Com desempenho razoável, ele tinha velocidade máxima entre 140 e 150 km por hora. Tinha na economia de combustível seu destaque. Nosso Uno também herdava do seu antecessor a suspensão traseira independente McPherson, com feixe de molas transversal, que atendia aos 2 lados da suspensão. A Fiat dizia ter constatado em teste que os amortecedores do italiano não duravam mais que 5.000 km sob uso intensivo, optando por trocar toda a suspensão. E com a nova suspensão ele ganhava em robustez, por outro lado perdia conforto de marcha e continuava como no 147, a exigir alinhamento periódico das rodas traseiras, sob pena de desgaste prematuro dos pneus e prejuízo à estabilidade. Outra característica da suspensão era a tendência de tornar a cambagem mais negativa, rodas mais afastadas no ponto do contato com o solo, à medida que um feixe de mola excedia, por acréscimo de carga ou tempo de uso. A produção do Uno trazia um avanço em relação ao do 147. Em vez de 470 operações de prensa para construir a carroceria monobloco, agora eram apenas 270.
o que significava também menos soldas, aumentando a resistência do conjunto. Em outubro chegava uma opção de apelo esportivo, a SX, de Sport Experimental, identificada pelo para-choque dianteiro com defletor incorporado e faróis de longo alcance, que, pela posição e pelo formato retangular, eram confundidos por muitos por unidade de neblina. Calotas integrais e molduras em preto fosco nos arcos dos paralamas. Por dentro, trazia um painel completo, incluindo contagiros e manômetro de óleo, e volante de 4 raios, em vez de 2. O SX tinha o mesmo motor 1.3, não 1.5, como muitos acreditam, mas usava carburador de corpo duplo, para obter potência de 71,4 cavalos a gasolina ou 70 cavalos a álcool, suficiente para levá-lo a 155 km por hora. A maior cilindrada viria apenas em abril de 1985, com um prêmio, o 3 volumes da linha, um campeão de espaço no porta-malas, com 530 litros. Com ele, a Fiat aposentava com apenas 2 anos o Fiat Hoje, derivado de pouco sucesso do 147. O motor de 1.498 cm3 era todo novo, produzido pela Sevel, a associação entre Fiat e Peugeot na Argentina, e se caracterizava pelo curso dos pistões reduzidos, que propiciava grande suavidade de funcionamento e rápida subida de rotação. Novidade da linha Uno de 1987 era bem mais picante, o esportivo 1.5R, sucessor do SX, que trazia novo padrão de desempenho para o modelo. De fora era identificado pelas faixas laterais, rodas de 5,5 por 13, 1 polegada mais larga que as do CS, com calotas que lembravam discos de telefone, defletor de teto e detalhe único na tampa traseira em preto fosco, qualquer que fosse a cor da carroceria. Por dentro, os cintos de segurança e uma faixa central dos bancos esportivos eram vermelhas, mantendo-se o painel e o volante do SX. O motor era o mesmo 1.5 a álcool do prêmio, mas com comando de válvulas mais bravo, taxa de compressão mais alta e carburador de corpo duplo, que elevava uma potência de 71,4 cavalos para respeitáveis 86 cavalos, com torque de 12,9 kgfm, com freios dianteiros a disco ventilado e pneus Pirelli P6, da mesma medida 165/70 R13, mas com código de velocidade superior, H para até 210 km por hora. Acabamento e conforto foram os alvos de melhoria da linha Uno 1989. As versões mais luxuosas ganhavam um painel mais tradicional, sem os satélites e o cinzeiro móvel, mas um tanto baixo e por isso estranho. Surgia a Elba CSL, com pintura nas laterais inferiores em grafite, revestimento aveludado nos bancos, encosto de cabeça vazado, também aplicados ao prêmio, e barras no teto, mas ainda dotado de apenas 3 portas. A linha Uno começava a década de 90 com um novo ganho em cilindrada. O motor Sevel passava a ser 1.6 litro, com a potência crescendo para 84 cavalos a gasolina e 88 a álcool. O esportivo, agora chamado de 1.6R, tinha um motor padronizado com um do prêmio e havia outra boa novidade, a Elba de 5 portas, com uma de exportação. Embora fosse produzido em Betim desde 86, só agora a Fiat considerava viável oferecê-lo ao mercado interno. No mesmo ano, em agosto, nascia o pioneiro do segmento 1.0, classe de cilindrada que mais tarde representaria mais de 70% do mercado, o Uno Mille, o número 1000 em italiano, com uma versão de 994,4 cm3 do conhecido motor Fiasa. Em apenas 60 dias, a Fiat respondia à redução tributária efetuada pelo então presidente Fernando Collor e pela ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello. Com menor custo de pistões, a potência caía de 52 cavalos para 48 e o torque era de modestos 7,4 kgfm, mas a rapidez que subia de giros e a suavidade de funcionamento davam-lhe agilidade. Podia acelerar até 100 km em 21 segundos e atingir a velocidade máxima de 135 km por hora. Chegou o Uno Mille. O cara que fez esse carro aqui, mostra. Econômico. Seguro. Robusto.
feito para você. Mas a versão 1.0 ficou sem a outra novidade dos modelos superiores. Uma frente com faróis e grade de perfil baixo e uma faixa entre o estepe e o para-choque. Ao contrário do modelo 1990 italiano, o Nacional conservava o capô antigo e o estepe junto ao motor, sem que o resultado estético fosse comprometido. Os Uno CS 1.6R passavam a oferecer barras de teto e, no último, teto solar, com deslocamento externo e comando manual. No ano seguinte surgia a Elba Weekend, com motor Fiasa 1.5 e 5 portas. Mas as normas de controle e emissões mais rigorosas, vigentes desde 1992 em diante, exigiram catalisador em vários modelos, o que reduziu sua potência. Foi o caso do Mille, agora com 47 cavalos. Mas a Fiat saiu com uma grande cartada. Empregou apenas a ignição digital, que permitia alta taxa de compressão e carburador de corpo duplo, como no extinto Brio. O resultado foi o Mille Electronic, lançado em novembro de 92, que superava facilmente os adversários Gol 1000 e Chevette Júnior. E não parou por aí. O pioneiro dos 1000 teve também as primazias de 5 portas e do ar-condicionado opcional, dotado de corte do compressor durante acelerações a fundo para facilitar retomadas e ultrapassagens. A curiosa situação de um motor de topo, no caso 1.6, continuar com carburador enquanto um inferior de 1.5 litros já adotava a injeção era corrigido em junho de 93, com a chegada do Uno 1.6R MPI. A injeção multiponto, embora não integrada à ignição, permitia maior taxa de compressão e eliminava o catalisador, levando a 92 cavalos e 13 kgfm. Para um público bem diferente, a Fiat introduzia outra inovação, o primeiro turbocompressor original de fábrica em um automóvel brasileiro, o Uno Turbo IE, versão que os europeus conheciam há 9 anos e que, ironicamente, havia sido lançado em evento no Brasil como carro madrinha no GP de Fórmula 1 de 1985. A velocidade máxima era de 195 km por hora e a aceleração de 0 a 100 exigia apenas 9,2 segundos. Com um turbo cumprindo o papel de esportivo, o 1.6R MPI tornava-se desnecessário na família. Seu motor foi aproveitado no Uno 1.6 MPI, lançado em 1995, com 3 e 5 portas e acabamento mais requintado. A injeção eletrônica chegava às versões de 1.0 litro, apenas em julho de 1995, quando o Mille Electronic passava a se chamar Mille IE, e o ELX era renomeado EP. A potência chegava a 58 cavalos, a maior do segmento, mantendo torque de 8,2 kgfm. No fim do ano, a Fiat revelava imagens do Palio, fruto do projeto 178, que chegaria em abril seguinte, com a missão de substituir o Fiat Uno. As versões de motores 1.5 e 1.6 do Uno, exceto o furgão de 1.5, desapareciam assim que o Palio era lançado, mas os Milles ficavam como a opção mais acessível, por um breve período de convívio, estimava-se. A linha 1997 era concentrada na versão SX, de acabamento intermediário entre as anteriores. O motor agora usava catalisador, necessário pelos novos limites de emissões, e atingia 57 cavalos de potência. Qualquer um esperaria que o carrinho lançado em 84, cujo estilo pouco havia mudado desde então, sucumbiria à evolução dos concorrentes e à aceitação de seu virtual sucessor. Mas o Uno deu seguidas provas de valentia e continuou no mercado. A versão SX se tornou SX na linha 98, e no ano em que a picape seria substituída pela estrada, em março de 2000, esta cedia lugar à Smart, que trazia nova grade e volante de 4 raios. A evolução seguinte foi a adoção do motor Fire, em julho de 2001, pondo fim ao Fiasa de 1.0 litro, contudo sua versão 1.5 ainda seria usada na linha Palio, a álcool anos depois. As maiores alterações de estilo da história da primeira geração do modelo vinham em fevereiro de 2004. Não se sabe bem a razão. Seria uma tentativa de convencer o público a migrar para o Palio, para que o veterano pudesse sair de produção de uma vez? A Fiat escolheu uma nova linha de desenho controversa, que não o deixou mais bonito ou moderno. A frente mostrava uma grade exagerada em tamanho e detalhes, com certo ar de doblô, e as lanternas traseiras ficavam mais baixas, com aspecto modesto. Por outro lado, os faróis passavam a ter refletores de superfície complexa e lentes de policarbonato.
e os instrumentos vinham mais atuais, os mesmos do Palio, e havia a opção de para-choques pintados na cor da carroceria, ao lado da oferta de direção assistida instalada em concessionária. Em março de 2005, o motor Fire tornava-se flexível em combustível, seguindo a tendência do mercado. A Fiat havia adotado essa tecnologia em 2003 no Palio. De olho no público que o usava fora do asfalto, como no interior do país, a Fiat passava a oferecer em março de 2006 o pacote opcional Way, aplicado de fábrica. Mais que um visual aventureiro, o conjunto buscava facilitar o tráfego nessas condições, com altura de rodagem 44 mm maior e pneus 75/70/13. Novas evoluções com foco em um dos seus maiores atributos, a economia de combustível, vinham em agosto de 2008 com o Mille Economy. As modificações estavam em vários campos: geometria de suspensão revista para menor resistência ao rolamento, pneus com a mesma característica, câmbio com quinta marcha mais longa e motor com reduções de peso e atrito. O Uno original, ao contrário do que muitos previam, não foi substituído em poucos anos pelo Palio. No entanto, a Fiat passou a desenvolver no Brasil uma segunda geração com um carismático nome, que chegava ao mercado em maio de 2010. Seu estilo seguia o tema definido como quadrado arredondado ou com cantos curvos, e conseguia uma forte identidade, mesmo sem lembrar o antecessor dos anos 80. O final do ano de 2013 entrou para a história como o ano que a Volkswagen Kombi se despediu do mercado brasileiro após 56 anos de produção. Mas também não foi a única despedida importante de 2013. Na mesma época, a Fiat também precisou tirar de linha o Mille, versão original do Uno que persistia sem mudança desde 1984 no Brasil. Para marcar este fim, o carro recebeu na época a série especial Grazie Mille, para sua despedida. Muito obrigado por assistirem até aqui nosso vídeo e até a próxima, pessoal!